começou atrás no placar e teve que fazer um super esforço. Numa para virar em cima do seu e nessa para empatar. Então, certamente, isso é um ponto de atenção do Abel. No lado do Vasco, me pareceu que o Robson, que foi jogador do Corinthians, ele ainda não está com o ritmo de jogo necessário para que uma partida como essa, com um adversário como esse, pede. Porque é um ritmo muito intenso. A tua concentração no jogo, ela tem que oscilar entre 100% e 95% no máximo. Ela não pode baixar mais do que isso. Pontos favoráveis para o Vasco. Um Vasco que está entendendo cada vez mais como jogar com o Pedro Raul. Pedro Raul não é jogador para vir buscar a bola no meio de campo. Aí você mata o Pedro Raul. Em contrapartida, ele dentro da área, ele participa dos 2 gols do Vasco. O primeiro ele faz, o segundo ele trabalha. Embora o primeiro o Alex confessou que chutou, né? Chutou. Mas o Pedro Raul... A imagem, quando mostra, o Alex em nenhum momento olha para quem está na área, que ele não pegou bem na bola. Mas isso aí é o feeling do atacante. Né? Exatamente. E o Pedro Raul é atacante. Olha o campeonato brasileiro que ele fez ano passado no Goiás, treinado pelo Jair Ventura. Ele é atacante que você jogando, observando ele dentro da área, ele vai ser muito produtivo. O primeiro gol do Vasco nasce com uma bola genial do Jair para o Alex Teixeira. Isso. Aí o Alex chuta, o Pedro Raul mergulha. Mas a bola do Jair é um negócio primoroso. A gente tem que mostrar de novo, depois com calma. E o posicionamento do Pedro Raul é de quem acredita o tempo inteiro. Porque como o Pedro Raul percebeu que o Alex ia chutar, porque o Alex em nenhum momento levanta a cabeça para ver aonde o Pedro Raul está. Só que ele vai para conferir. E quando ele vai para conferir, ele faz o gol. Eu quero de novo essa bola do Jair, porque assim, tudo nasce com a visão de jogo do Jair. Né? Tudo nasce... E o Jair, o Barbieri, como o Vasco não tem o que em outros tempos chamamos de meia armador... Olha a inversão de jogo. É lançamento de Gerson. Que é isso. E eu vou te falar uma coisa, o Vasco tá com esse gatilho de contra-ataque aí desde o Carioca. Nos clássicos isso aí fez estrago, assim. O time fez bom primeiro tempo, salvo engano, contra o Fluminense na primeira fase. Contra o Flamengo usou jogada assim. E muitas vezes usando o Alex Teixeira. Se o Alex fala que cruzou, eu acredito nele, sabia? Eu também. Embora na TV Globo o Caio e o Roger falaram na hora. A imagem quando a câmera pega fechando... Já dá pra ver. Mas os caras que jogaram, eles são malandros. Eles ficam olhando o olhinho do cara. A gente fica olhando a jogada. Agora, uma coisa que foi importante salientar como o Marcos Rocha faz falta nessa defesa do Palmeiras, né? Porque esse menino Garcia é bom jogador. Só que o Abel quase sempre tem usado ele na linha de frente. E ontem ele foi o lateral direito. O Vasco usou muito aquele lado porque é difícil você se compactar. Ele é um jogador que é mais ofensivo que o Marcos Rocha. Aí ele deixa mais vulnerável o Gustavo Gomes. Então, e o Vasco usou muito bem esse lado esquerdo, claro, do Vasco e o direito do Palmeiras. Vamos mostrar o segundo gol, porque é legal pra mim ouvir o Richarlison falando que tinha um jogador mais ofensivo que o Marcos Rocha, que o lateral que marcava no Atlético era ele. Era eu. O Rocha era o que ia. Exatamente. E o pessoal pegava no pé, né? Como mudou, né? Como o jogador vai mudando. Hoje ele é um construtor, né? O Marcos Rocha é um dos jogadores mais subavaliados do futebol brasileiro. Pelo menos há 3 temporadas ele é o melhor lateral direito do futebol brasileiro. E nunca, quando se fala de seleção, lá atrás... Eu sempre achei ele excelente. Ninguém cita o Marcos Rocha, mas ele é, há tempos, o melhor lateral direito em atividade. E meia de origem, né? Na base dele ele era meia, ele é... Aí jogou muitas vezes em linha de 3, né? Sim. Fazendo função de zagueiro. O que ele não fazia no Atlético ele não era. E o Richarlison ficava bravo na época, porque o Richarlison gostava de chegar na frente, dar o chutinho dele, e o Cuca pedia pra ele ficar como um terceiro pro Rocha jogar. Quebrou muito, cara. Eu ficava bravo o seguinte... Me chamavam de lateral que não passava do meio campo. Era orientação. Aí me matava, PC. Eu tendo que fazer essa contenção pro Marcos Rocha, que era ofensivo lá. E o torcedor, você não passa do meio campo, pelo amor de Deus, lateral que não vai no fundo. Eu falava, e às vezes pegava o adversário mais tranquilo e jogava o Júnior César. Aí pegava o adversário duro, vamos botar o Richarlison que ele segura pra gente. Quem passa muito do meio campo é o Piton, né? Vou mostrar agora o segundo. O Piton tá muito bem no Vasco. O Piton no Corinthians era um jogador irregular, ele tinha alguns bons jogos, chegou até a ser escalado como ponta. Mas no Vasco, cara, a temporada dele até aqui é muito boa. É muito boa. O drible que ele dá, olha só que categoria, cara. Ó. Passe do Andrezinho, né? Em cima do Arthur. Eu acho que categoria. Eu acho que o Piton tem uma coisa que, é minha opinião, né? É para ele não ter um Fábio Santos como uma sombra fez bem para ele. Porque ele sabe que ali ele é dominante na posição. Então ele pode fazer o trabalho dele tranquilo, sem correr risco de ter uma partida abaixo do esperado e trocar, ser tirado. Então
Então, talvez isso tenha feito muito bem pro Piton, que realmente está fazendo. Mas então é um erro de planejamento do Corinthians, né? Sim. Liberar o Bidu. Piton e traz o Bidu, que quase não joga, Sim, claro. e tem que depender tanto do Fábio Santos. Você tem 2 jogadores, o Piton, que veio do Corinthians, e um Gabriel Peck, que ano passado, na Série B, já mostrava potencial. A gente, muitas vezes, esquece do lado emocional. Você não pode esquecer do lado emocional. Ali, o que tem ali, pô, super atleta, os caras fazem... mas é tudo ser humano, gente. Não pode perder essa perspectiva, que erra, acerta, que vai entrar em campo, daqui a pouco recebe uma mensagem no celular, a notícia não é boa. Sim. Tudo isso vai para campo. Então, o Gabriel Peck, desse ano, é um jogador mais leve, é um jogador mais confiante. É claro que tem um processo de qualificação do Vasco, tem um Vasco que estruturalmente, no dia a dia, não há mais nenhuma incerteza em relação a fim de mês. Todas essas coisas, elas vão deixando o jogador mais leve. O que você tem visto com frequência? Já no estadual e agora nesse começo de brasileiro. Um Gabriel Peck mais afirmativo. É o Piton pelo lado esquerdo. É um time jovem. O Peck até agora é o craque do campeonato em 2 rodadas. Ontem foi o melhor jogador do Vasco. Como na ida já tinha sido o personagem na vitória sobre o Galo. Atlético, agora, no início. Uma das coisas que me chamaram a atenção nessa rodada, especialmente, é sobre como as alterações, os treinadores têm usado as 5 alterações, como elas têm transformado completamente o jogo. Na minha impressão do jogo de ontem, o Palmeiras começa a tirar a vantagem do Vasco quando ele usa o seu banco, que é claramente superior ao banco do Vasco. Então, assim, o Palmeiras, mesmo sem ter um banco espetacular, ele tira da cartola um Flaco Lopes, o Endrick, que entrou super bem no jogo de ontem. Depois entrou o Fabinho no lugar do Richard Rios. O Dudu saiu por cansaço, porque ele vem numa sequência grande. Eu acho que jogou bem o Dudu ontem. Também Muita acho. gente está avaliando o Dudu 2 jogos, 2 assistências. Eu acho que ele jogou super bem ontem. O piano está nas costas dele, tá? Porque o setor de frente, sem Veiga, sem Rony, a sobrecarga vai pro Dudu. O Dudu vira o LeBron James, cara. Toda bola tem que passar na mão dele. Toda a bola tem que passar no pé dele. Né? Eu acho que ele tá bem, cara. Ele jogou bem ontem. Ele é um jogador que é exemplo da temporada anterior. Estadual é um estadual médio. Aí vai chegando Libertadores, brasileiro, ele vai subindo de produção. E, com um detalhe, não é um jogador de estardalhaço dentro do campo, mas tem o drible, como aconteceu na final do Campeonato Paulista, mas é de uma eficiência. Não, ele saiu, o time cai. Agora, o Vasco, a minha impressão é assim, o Vasco, desde o jogo contra o Atlético e ontem também, a queda do Vasco tem a ver com as mexidas, porque o Vasco, quando tira o Peck, entre o Orelhano ontem, não tem como manter o padrão. Não e o Orelhano é um jogador que precisa de mais vigor físico. Ele tem uma jogada no final do segundo tempo, que ele sai do campo do Vasco driblando, mas você... Primeiro, assim, fisicamente é muito frágil. E o jogo no Brasil é físico. Mas eu sei que o Peck saiu no finalzinho, mas você vê, tirou o Jair... Tirou o Peck. Jair exausto. Vai caindo. O Jair tem isso de sustentar também. O Jair, aí que eu quero chegar. Ele cai. O que o Vasco ainda, na minha visão, vai ter dificuldade de competir é banco. Você sabe, mas tem uma contrapartida. Como o Vasco é um clube que só tem o Campeonato Brasileiro... Sim. Porque, por exemplo, o Palmeiras, quarta-feira, joga contra o Tombense pela Copa do Brasil. Venceu de 4-2, dá para o Abel. E esse jogo em Uberlândia só vai ter palmeirense lá. E dá para o Abel preservar um e outro. O Vasco só volta a jogar agora no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Dá para recuperar. Claro que tem que, não agora, porque o mercado está fechado, mas vai precisar de mais peças. Mas o fato do Vasco só jogar o brasileiro, que é péssimo do ponto de vista financeiro, do ponto de vista técnico, da ambição que você tem dentro da temporada, mas tem esse equilíbrio. Vasco e Cuiabá são as únicas equipes do Campeonato Brasileiro que jogam apenas o brasileiro. E vai ser muito importante para o Barbieri para colocar esses jogadores que não são titulares a nível de titulares, fazer jogos treinos. Sim. Porque é só assim que o jogador consegue pegar ritmo de jogo, participando de jogo em si. Né? Porque se for só treinamento, mesmo que seja coletivo, não é a mesma intensidade que ele... Pensa, Richard, pensa a semana do Vasco. Jogou ontem. Saiu todo mundo exaurido. Hoje, provavelmente, folga ou um treino regenerativo. Para quem jogou regenerativo, para quem não, é importante como
não tem jogo de meio de semana, fazer um jogo treino para esses jogadores. E como é que se encaixa nisso que você falou? Porque aí você tem terça, quarta, quinta e sexta. Faz os treinos de espaço reduzido, de pequenos movimentos, mas a gente sabe como é que é a cabeça do jogador. Tem que botar um pouquinho de clima de jogo também para os caras. E só um detalhe sobre o banco do Palmeiras, das 5 mexidas, 4 moleques da base entrando. E é um Palmeiras que já está jogando desfalcado. Então, muitos caras que começaram jogando seriam as opções para entrar no jogo. Os caras começaram jogando e ainda assim tinha mais gente para entrar e impactar no jogo. Pesa, né? É a base do Palmeiras também. Tem Agora, olha só, suporte. Faz 6 minutos, eu estou de olho nessa informação, faz 6 minutos que o GE subiu a informação que a resposta do governo do Rio de Janeiro ao pedido do Vasco. O Vasco, ele está fazendo uma representação contra a renovação da cessão do Maracanã automaticamente para a dupla Fla-Flu. Já foram 7 renovações. Qual é o argumento do Vasco? E como eu disse na semana passada, segundo todo mundo que eu ouvi sobre o caso, dá razão ao Vasco e diz que o Vasco vai continuar obtendo vitórias pontuais na justiça. Porque o governo tem renovado de forma automática a cessão de um patrimônio público, que é o Maracanã, para a dupla Flamengo e Fluminense. O que os especialistas na matéria me disseram e acabou se comprovando é que o governo não pode renovar automaticamente uma cessão de um patrimônio público sem abrir para outras propostas. O que o Vasco tem pedido, e o governo tinha que responder até às 14h, a resposta já saiu, o governo está apto a mais uma vez renovar para a dupla Fla-Flu. O que o Vasco tem pedido é a oportunidade de entrar numa licitação, numa concorrência com Flamengo e Fluminense. E o Vasco está muito confiante de que a proposta dele seria superior à proposta da dupla Flamengo e Fluminense. O Flamengo como o principal usuário do Maracanã e o Fluminense como parceiro. O Vasco está convicto de que a proposta dele é superior, até porque a proposta do Vasco permitiria que os 3 jogassem no Maracanã. Amanhã vence a 7ª sessão seguida para a dupla Fla-Flu. E o Vasco, se não for ouvido na sua proposta, vai continuar entrando na justiça para conseguir vitórias pontuais e mandar jogos lá quando ele, Vasco, quiser. E a tendência, por aquilo que eu ouvi, é o Vasco conseguir essas vitórias pontuais e seguir jogando no Maracanã caso a proposta dele não seja ouvida, e tudo indica, pelo que informa o GE há pouco, o governo não vai abrir mais uma vez para ouvir outras propostas que não da dupla Fla-Flu. Então a situação deve continuar na justiça dessa forma. O Maracanã cedido para a dupla Fla-Flu e o Vasco acionando a justiça cada vez que quiser jogar lá e ganhando. O que o governo alega para não abrir essa concorrência? Eu preciso ler a reportagem com calma. Quebrei agora. Não, acabou de subir, eu estou no ar, não dá para ler. Quebrei total. Mas, acabou de subir. Enquanto você está lendo aí, tem umas coisas que são curiosas, porque elas são reveladoras às vezes, involução do homem e da sua incapacidade de dialogar. Durante anos, décadas, o Maracanã foi o estádio do Flamengo, do Fluminense, do Vasco e do Botafogo. E nunca teve problema. Os 4 sempre jogaram no Maracanã, porque o Flamengo tinha o estádio da Gávea, o Fluminense as Laranjeiras, o Vasco tinha São Januário. Não tem o lado oficial do governo, apenas que num documento de 29 páginas, a dupla Fla-Flu se auto-intitula os maiores clubes do futebol do Rio de Janeiro, que o Vasco quer causar prejuízos e transtornos à atual administração do Maracanã, que a SAF quer potencializar o seu lucro com o Maracanã. A matéria do GE apenas informa que a tendência é o governo, mais uma vez, seria a 8ª renovação seguida. Automática, né? O governo faça uma renovação automática, não tem a posição oficial do governo, apenas a informação de que a tendência é o governo renovar pela 8ª vez seguida. Isso é revelador dessa incapacidade de dialogar e, ao mesmo tempo, aumenta o meu pessimismo em ver no futebol brasileiro a formação de uma liga. Porque se 3 clubes numa cidade não conseguem se entender sobre a utilização de um estádio, a formação de uma liga, que é algo absolutamente necessário para que o futebol no Brasil saia de um estágio do ponto de vista de negócio, não estou falando técnico, não, estou falando do negócio, gerador de emprego, dinheiro, de todas essas coisas, de atrair o público cada vez mais. Como é que vai ter uma liga? A liga hoje é utopia. Vamos voltar a uma questão mais básica.
Assim, o Maracanã, quando você conversa com o pessoal do consórcio, eles dizem, não, reformamos completamente o gramado está ótimo, é o que eles diziam Não é verdade. para o começo da temporada. E aí o Maracanã recebeu 5 jogos em 8 dias. Flamengo e Curitiba, Fluminense e Strongest, Flamengo e Ñublense, Fluminense e Atlético Paranaense, Vasco e Palmeiras. Obviamente o gramado não aguentou. Ontem era nítido que o gramado estava sofrendo com a quantidade de jogos que lá acontece. Isso é